a paz do Senhor, né? Como é bom a gente estar junto, né? É bom demais estar junto. E um domingo, ainda tem mais uma. Se algum outro irmão precisar, temos milagrosamente mais uma, viu? E que coisa maravilhosa, um domingo meio calor, meio frio, né? É bom demais. Difícil que às vezes não dá vontade de sair da cama, mas louvado seja o nome do Senhor, a gente conseguiu vencer a cama e estar aqui. Amados irmãos, abra por gentileza na lição número 7, estudo 7. Nós estamos na página então 51. A gente não tem pressa, né? A gente não tem pressa. Os irmãos que por um acaso perderam um ou outro estudo, é só ir lá no YouTube, está tudo lá no YouTube. Tem uma playlist nossa com a capa da revista, lá na nossa página. Então, se perdeu algum estudo, está tudo lá. E agora nós vamos para um segundo momento muito importante. O tabernáculo de Davi. O tabernáculo de Davi. Pastor, peraí, que história é essa? Que história é essa? Não tinha o tabernáculo de Moisés? Tinha o tabernáculo de Moisés, sim. E nós precisamos do tabernáculo de Davi. Em primeiro lugar, que história é essa de tabernáculo de Davi? Quando é que começou essa história? Porque Deus permitiu um segundo tabernáculo, ou este tabernáculo de Davi era o mesmo de Moisés. Olha que interessante, né, irmãos? Então, amados irmãos, vamos juntos. Olha que interessante. Se você parar e pensar, por incrível que pareça, estava tudo absolutamente certo. Nós estávamos com o tabernáculo de Moisés, e estando com o tabernáculo de Moisés, nós estávamos felizes, alegres, contentes, servindo a Deus no tabernáculo de Moisés. Só que tem uma questão. Não sei quantos aqui já ouviram falar do tabernáculo de Davi. Por incrível que pareça, alguma coisa aconteceu na história. E tendo acontecido isso na história, nós passamos a ter um segundo tabernáculo. Nós, por quê? Porque nessa época não existia igreja. Nessa época o povo de Deus era Israel. E aí nós podemos nos inserir nesse momento histórico até para compreender um pouco melhor. Por incrível que pareça, Deus permitiu existir um segundo tabernáculo. E aí, o nosso escritor, pastor Arnaud, o presbítero Renato, eles no estudo número 7 e no estudo número 8, vá ao estudo número 8, eles pegam duas lições da revista e investem exatamente neste tal tabernáculo de Davi. O que significou exatamente isso? Muitos de nós pensam que nós saímos do tabernáculo de Moisés e fomos direto para o templo de Salomão. A gente pensa assim: pastor, quando construiu o templo de Salomão, aí passou todo mundo a adorar no templo de Salomão. Então a aula de hoje vai ser muito importante. Por quê? Porque eu vou explicar historicamente a razão da lição 7 e da lição 8. Historicamente. E aí, explicando historicamente, a gente consegue entrar na lição 7 e trabalhar na lição 8. Então, viu onde estão as duas lições? Ótimo. Vamos agora aqui para o querido PowerPoint. Vamos lá? Isso, ficou excelente. Obrigado.
Amados irmãos, todo mundo conhece a história de... Não precisa apagar aí não, amado. Obrigado. Todo mundo conhece a história de Abraão. Aqui está o local de onde Abraão saiu. Está vendo? Ur dos Caldeus. Aí Abraão faz todo esse trajeto. Bem ali em Harã, ele tem que se despedir do seu pai. Seu pai morre, ele enterra, até que ele chega aqui, ó, Canaã. Que distância, né? Interessante, Abraão podia ter cortado direto, né? Por que não cortou? Porque ninguém passa direto aqui não, irmãos. Aqui é um deserto que mata qualquer um. Tinha que dar a volta até chegar em Canaã. Quando Abraão chega em Canaã, Deus diz, olha, percorre toda essa terra, porque essa terra será absolutamente sua. E Abraão vive ali, percorre, só que por um motivo de necessidade, os descendentes de Abraão têm que sair de Canaã e ir para onde? Ir para o Egito. Eu agora aqui já pulei muito fato histórico, e eu agora estou aqui com simplesmente Jacó, neto de Abraão, saindo ali de Canaã, ali de cima, e vindo para o Egito por causa da fome, porque José traz todo mundo para perto de si no Egito, em razão da fome. Alguma dúvida até aqui? Tudo certinho? Amados irmãos, o povo de Israel fica escravizado. Deus levanta Moisés, e Moisés, com mão forte, simplesmente liberta Israel pelo poder de Deus. Quando Israel sai do Egito, Israel faz esse trajeto aqui, ó. Ele sai, atravessa o Mar Vermelho, vem até Mara, se lembra? Aí acampa depois em Elim. E aqui nós temos o primeiro momento importante da nossa história. Ali embaixo, no Monte Sinai. Pegue sua revista e abra na página 14. Abra na página 14 da sua revista. Página 14. Quando você pega a página 14, aí é óbvio que estamos olhando para aquilo que nos interessa, que é a nossa revista e o tabernáculo. E na página 14 você vê algo muito interessante. 2.1. Achou? Achou na página 14? Foi exatamente aqui que Deus mandou construir o quê? O tabernáculo. Então acompanhe comigo rapidamente. 2.1, tempo de construção. Em Êxodo 12:2 vemos que a Páscoa foi realizada na terra do Egito, e este evento se tornou o primeiro mês do ano para os filhos de Israel. Por isso que eles têm um calendário diferente do nosso. Data em que se deu a saída do Egito. Em Êxodo 19, ou seja, após 3 meses de saída, os filhos de Israel já estavam no 3º mês da saída do Egito e vieram para o Sinai, em frente ao Monte Sinai. Ali, ó, ali embaixo, em frente ao Monte Sinai. E nele Moisés recebeu a instrução para construir o tabernáculo. E ali Moisés ficou construindo o tabernáculo. E olha que interessante, a conclusão da construção do tabernáculo, conforme Deus havia ordenado, se deu e realizou-se a primeira Páscoa no deserto, no primeiro mês do 2º ano. Se você parar e pensar, olha que bonito isso. Desde a ordem de data de Moisés, no Monte Sinai, até o término da construção, há um total de 9 meses. Levando em conta que nesse período houve a arrecadação das ofertas e o chamado de Bezaleel e Aholiabe para realizar a construção sob a sabedoria divina. Vejam só, durante esse tempo, vemos os meses exatos que Cristo levou para ser gerado no ventre de Maria. Desde a construção do tabernáculo, Deus já estava dizendo, o tabernáculo é uma figura do meu Filho amado Jesus Cristo. Né? Interessante, o tempo em que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Agora olhe para cá. Construíram o
tabernáculo aqui no Monte Horebe, 9 meses para construir. Aí era uma loucura. Tinha que desarmar o tabernáculo e ir ponto a ponto. E quem tinha que ir na frente? A Arca da Aliança. A Arca da Aliança. Completamente coberta, porque senão morreria. Completamente coberta. Irmãos, que trabalheira para os levitas, coitados. Aí vamos juntos? Olha que interessante. E não se esqueça, não se esqueça. Onde eles paravam, tinha uma forma certa de botar o povo, como a gente viu, que dava exatamente a cruz. Se lembra disso? O tabernáculo já era uma prefiguração da cruz. E o lindo, como eles paravam, aqui ficava Judá, aqui, era a prefiguração da cruz. É fantástico, irmãos. E aí, Mariazinha, eles andavam, ó para onde eles foram, ó. Aqui em cima, óbvio que eu estou pulando um bocado de lugar, né? Que eu tenho que ganhar tempo. E andava, parava o tabernáculo. Aí andava, parava o tabernáculo. Aí tirava o tabernáculo e caminhava. Olha que interessante, irmãos, que lindo. Aí foram até aqui, subindo. Um dia a gente deu uma revista só para ver esse trajeto, tá? Até que chegaram ali em cima. E agora chegou o momento de entrar em Canaã. E a primeira cidade a ser conquistada era qual, irmãos? Jericó. Moisés era morto. Nosso amado irmão assume a posição de Moisés e o povo entra na terra prometida. Agora, olha que fantástico isso aqui. Vamos juntos? Porque o povo de Deus vencia em todos os momentos. Porque a arca estava na frente. E o tabernáculo era estabelecido. E a glória de Deus estava com o seu povo. Aí, acompanhe comigo esse texto que muita gente simplesmente não tem noção de que ele existe. A conquista. Como foi a conquista? Olhe para cá. Todo mundo está conseguindo ver, Tati? Tá? Vamos lá. Olha aqui, ó. Em primeiro lugar, nós conquistamos o quê? Jericó. Certinho? A grande conquista de Jericó. A primeira grande cidade a ser conquistada. Conquistou Jericó, que está aqui, ó. Viu ali no mapa? Eu vou voltar de novo para você ver direitinho, ó lá. Viu no mapa? Imediatamente Deus disse, agora conquista a parte sul. Aí Israel foi conquistando toda a parte sul. De Ai, Betel, fizeram uma paz com Gibeão que não deveria ter feito, e foram até o vale de Arraion, e lá derrotaram 5 reis amonitas. Isso está bem aqui, ó, para os irmãos verem no mapa, ó que interessante. Aí conquistaram tudo isso aqui embaixo. Aí foi mais embaixo ainda, olha aqui, ó. Aí conquistaram até Gaza. Até Gaza. Conquistando até Gaza, conquistaram todo esse território. Aí Deus mandou que se voltasse para o norte. Está vendo o norte lá em cima? Vazio? Deus mandou que o olho do povo se voltasse ao norte. E aí nós fomos até Azor conquistando tudo. Mas absolutamente tudo. Josué cometeu um erro. Josué permitiu que alguns povos continuassem convivendo, quando Deus disse é para arrasar todo mundo. Mas Josué foi enganado. Ele foi enganado, passaram a perna nele alguns povos malandros. Outro dia a gente estuda isso, mas olhe para cá. Porque o povo tinha vitória? Porque o povo tinha vitória? Porque Deus diz o seguinte, ó. Aonde minha arca for na frente, a vitória virá. Porque ali está a minha presença. Então o povo se acostumou desde o Egito no nascimento. Desde o Sinai, quando foi construído, óbvio, a olhar para a arca de Deus e dizer, ali está a presença de Deus. Deus habita no seu santo templo. No caso, o tabernáculo na época. E o povo conquistava. A história era, aonde Israel chega e vem a tal da arca, nós estamos acabados. Acabados.
Porque o Deus de Israel livrou Israel, Rosa, segundo os outros reis, do Egito. A maior potência na época estava acabada. Agora olhe para cá, que lindo isso aqui. Vamos juntos nesse texto? Todo mundo está acompanhando aqui? Esqueça um pouquinho a revista. Conquistou tudo. Ótimo. E toda a congregação dos filhos de Israel se reuniu em o quê? Está decorando esse nome? Nessa época não existia Jerusalém. E Jerusalém não era o centro político e econômico. Todos se reuniram em Siló. E ali colocaram a tenda da congregação. Ou seja, o tabernáculo inteiro foi colocado em Siló, no Monte Gibeon. Agora olha que fantástico. E depois que a terra lhes foi sujeita. E dentre os filhos de Israel ficaram 7 tribos que ainda não tinham repartido a herança. Porque do outro lado do Jordão, Moisés já tinha dado a Rúben, eu creio que metade de Manassés e Simeão, a gente vê já já. 2 tribos e meia já tinham. E 7 tribos aqui conquistadas disseram: ei, quando é que a gente vai tomar posse? Rapaz, Josué chegou, chamou os líderes e disse: vocês não têm vergonha na cara não? Já era para ter tomado posse. Aí Josué, segundo esse texto, diz no versículo 3, ó, até quando sereis negligentes para possuir a terra do Senhor? Aí Josué dá uma ordem, versículo 4, de cada tribo escolham 3 homens para que eu os envie, percorram a terra inteira que vocês conquistaram, demarquem e volte aqui. E aqui em Siló eu vou lançar sorte, e lançando sorte eu vou dizer quem fica com cada terra. Então olha que interessante. Se você parar e pensar, em Siló nós tivemos a tenda da congregação. E em Siló, o que aconteceu? Em Siló, eles voltaram e disseram: Josué, eu quero essa parte, eu quero essa parte, eu quero essa parte, eu quero essa parte. E em Siló, Josué decidiu o que era a parte de cada tribo de Israel. Diz para mim que Siló não é importante. Diz para mim que Siló não se tornou a capital política, econômica e religiosa do povo. Porque se você parar e pensar, você que nunca viu falar de Siló, olhe para cá por gentileza. Aqui está o mapa. Aqui está Jericó. Onde está Siló? Olha lá. Olha Siló. Até a posição estratégica, bem no centro de todo o território. Em Siló, colocaram isso aqui, ó. O tabernáculo, o local onde Deus disse: eu ali habitarei. Eu ali perdoarei os pecados. Ali estará a minha presença. Olha que interessante, se você parar e pensar, então, depois que simplesmente dividiu em todas as tribos, é isso mesmo, ó. Desse lado aqui, Moisés já tinha dado aqui para Rúben, para Gade e para Manassés. E esses 7 aqui dividiram nessa data específica que Josué disse: ó, ande e divida e venha. E em Siló eu vou lançar sorte para ver o que cada um vai ficar com a terra. Olha que interessante. Então Siló, está vendo Siló ali? Siló, amados irmãos, foi importante porque lá estava, obviamente, em primeiro lugar, obviamente, um sacerdócio, a trabalho de purificação do povo, o local onde todo o judeu ia, pelo menos uma vez por ano, para o quê? Para se apresentar, levar ofertas, por causa da Páscoa. Mas pastor, eu pensei que isso era sempre só em Jerusalém. Não, Jerusalém ainda nem é nossa, Jerusalém ainda está na mão dos jebuseus. Infelizmente, Jerusalém ainda tinha sido conservada na mão de outros povos. Davi é que vem depois e conquista Jerusalém. Em Siló é que todo mundo subia para isso aqui. E em Siló foi onde Josué dividiu para todas as tribos. Peraí, pastor, então, quando eu penso em Ana subindo a casa do Senhor com seu marido Eucana e simplesmente pedindo a Deus ali para Eli um filho, ela não estava indo para Jerusalém? Não, Davi nem era rei, nem tinha conquistado
conquistar Jerusalém. Ela estava indo aonde, irmãos? Para Siló. Era Siló, a grande sede espiritual de Jerusalém. Não, irmãos, o povo de Deus. Cuidado, já peguei vocês. Então presta atenção. Jerusalém nem existia. Siló já continha a presença de Deus, já tinha a graça de Deus e já era o centro político, administrativo e religioso de todo Israel. Irmãos, quem morre? Josué. Josué foi o primeiro dos juízes. Então vamos juntos. Moisés morreu. Ficou em seu lugar quem? Josué agora morre. Olhe para cá, por gentileza, entenda isso. Meu amado irmão. O período dos juízes foi o período em que Deus levantava homens para ficar à frente do seu povo. E enquanto um juiz estava à frente do povo de Deus, tudo ia bem. Quando aquele juiz morria, o povo de Deus ia atrás de ídolos. Mas pastor, não tinha Siló? Tinha. Ela ia atrás de ídolos, ia atrás de outros deuses e eram conquistados pelos outros povos. Aí Deus levantava um juiz para livrar. O que está acontecendo em Siló, pastor? Olhe para cá e veja algo que é fantástico. O primeiro juiz, então, foi Josué. Alguns dizem que não, o primeiro juiz foi Otiniel. Mas a gente aprendeu com o papai que o primeiro juiz foi Josué. E eu prefiro acreditar no meu bom e velho pai. Então, o primeiro juiz foi realmente Josué. Josué preencheu todos os requisitos de um juiz. O último juiz foi Samuel. Olhe para cá, que fantástico. Como que era a vida desse povo? Vamos de novo para o mapa. Pastor, você gosta de um mapa, né? Olhe para cá, por gentileza. Aqui está a terra de Israel. E aqui estão os povos que Israel teve que arrebentar. Amonitas, Cananitas, Jebuseus, que não expulsaram quando tinham que expulsar. Davi teve que expulsar depois de tomar Jerusalém. Perezitas, Cananitas, Filisteus. Olha que interessante. Olha o que Josué fez. Olho dobrado agora aqui. Olho dobrado. Aumente os olhos agora. Isso. Vamos lá. Bote o óculos. Josué, em primeiro lugar, conquista essa parte aqui, que Moisés deixa para aquelas duas tribos em meio. Ruben, Gad e metade de Manassés. Depois eles conquistam essa parte central. Depois de conquistar essa parte central, conquistam a parte sul, certo? E depois de conquistar a parte sul, conquistam a parte norte inteira. Você está vendo quem ficou sem conquistar? Olha o preço da desobediência. Olha para cá. Aqui está a terra de Israel dividida. Olha quem ficou sem conquistar. Primeiro os lindos filhos. Olha lá eles, ó. Adivinha quem vai trazer problema para Israel depois que Josué morre? Porque Josué não arrebentou os filisteus. Olha para cá quem ficou sem conquistar. Moabitas. Adivinha quem vai trazer problema? Olha quem ficou sem conquistar. Geraldo. Amalequitas. Quem vai trazer problema? Olha quem ficou sem conquistar. Os Edom. Quem vai trazer problema? O que é o livro de Juízes, irmãos? O livro de Juízes são esses povos aqui. Olhe para cá. Toda hora atacando quem? Toda hora atacando quem? Filisteus, amalequitas, moabitas, amonitas, sírios, fenícios. Toda hora atacando quem? Israel. E por que Israel de vez em quando perdia? Porque o povo dizia assim: Siló está tão longe. Levar cordeirinho para Siló. Essa história de pedir perdão para pecado. Fátima, o povo estava no melhor da terra, na melhor terra, cheio de dinheiro, cheio de grana, cheio de felicidade. Deus que vá para outro canto.
foi o período de juízes, irmãos. Olha para cá, que fantástico. Foi isso aqui. Ruth, todo mundo no bem bom dizendo, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Aí morreu o líder. Aí o povo desobedecia. Aí Deus trazia juízo. Deus pegava um desses povos aqui, pau na cabeça do israelita. Aí imediatamente o que acontecia? Sofrimento, servidão e o quê? Aí o povo chamava, clamava, ai tem misericórdia, ai tem misericórdia, ai tem misericórdia. Deus tinha misericórdia, o povo se arrependia, Deus levantava um juiz para o quê? Livramento e restauração, e aí restaurava, o povo tinha descanso, mas depois que tinha descanso, um tempinho depois, o que acontecia? Pecava de novo caía na mão dos outros. Oh, irmãos, olha que fantástico esse gráfico aqui, ó. Vai ser disponibilizado para os irmãos. Olha os juízes que nós tivemos. Olha as regiões de cada um, ó. Cada um no livro de Juízes. Acompanhe aqui, por gentileza. O último dos juízes foi Samuel. Antes dele, quem foi juiz? Quem era sumo sacerdote lá em Siló. Irmãos, você acha que caiu o povo? O povo cai quando a liderança espiritual não está na presença de Deus. Durante o tempo dos juízes, foi um sumo sacerdote pior que o outro. Eu estava lendo em casa, eu estava estudando, não há tempo de explicar agora, mas foi um sumo sacerdote pior que o outro, pior que o outro, pior que o outro. E chegou ao ponto do pior dos sumos sacerdotes se levantar. O nome dele é Eli. Eli tinha esses dois filhos aqui, Ofni e Finéias. Enquanto o velho Eli servia a Deus, ele via seus filhos na prostituição dentro do tabernáculo. Tu pode imaginar o que é isso, irmãos? Tu pode... Não, imagine ali em cima prostitutas e prostituição. Se isso causa indignidade para você diante de Deus. Esses homens pegavam o que era de Deus, a gordura central. E não me venha dizer que gordura é horrível, porque até Deus gosta de gordura. Glória a Deus. Essa que me ensinou foi o Cícero. Cícero diz, pastor, porque a gente come gordura? Porque Deus gostava de gordura. Glória a Deus. Mas depois de comer a carne com a picanha, vai caminhar um pouquinho, porque senão entope as veias. Agora voltando para a matéria. Olha para cá. A gordura principal que era de Deus, esses homens pegavam e comiam. E o sumo sacerdote não arrebentava nenhum, porque era o filhinho. Fátima, meu amor, nós fomos indo desde Arão até Eli, com o sacerdócio caído. Deus olha para isso. Deus tem fastio de Siló. Deus abomina Siló. O coração de Deus não estava mais em Siló. Deus se recusa a no Yom Kippur perdoar os pecados. E às vezes perdoava por misericórdia. Há relatos históricos, não sei se são verdadeiros, por isso que eu não trago para os irmãos, mas há relatos históricos, em livros históricos, que alguns sumos sacerdotes no dia do Yom Kippur morreram. Agora, não sei se é verdade. São relatos históricos. Pode ir para cá. A Bíblia diz que os filisteus atacam o povo de Deus. Pegue isso agora, por gentileza. Quando os filisteus atacam o povo de Deus, eles arrebentam Israel. Por quê? Porque adivinha quem foi levar a arca da aliança para lutar contra os filisteus para vencer? Chega em casa e leia primeiro livro de Samuel, capítulo 1, 2, 3, 4 e 5. Os filisteus, quando souberam que a arca da aliança chegou,
Irmãos, a Bíblia diz que eles choravam de medo, porque sabiam a história da arca e estavam com medo. Aí teve um general filisteu que se levantou e disse: ó, nós vamos morrer, mas nós vamos, cai para cima, e mataram. E além de matarem, levaram o quê? Olha para cá, em nome do Senhor Jesus. Você sabe por que chegou o momento em que nem a arca mais abençoava aquele povo? Porque a arca não tinha mais a glória de Deus. Virou amuleto. Então raciocine comigo. Você acha que Deus ia continuar se manifestando em Siló? Você acha que Deus já não estava gritando: eu quero um novo tabernáculo? Olhe para cá. Olha que coisa fantástica. Eu adoro mapas, eles ajudam, né? Mota, querido, Siló está aqui, bem aqui. A arca, Mota, saiu de Siló até aqui, aonde eles perderam a batalha e morreram os 2 filhos do sumo sacerdote. Quando chegaram para contar a história para o sacerdote, ele era tão gordão, ele que caiu para trás, bateu, morreu. Agora olhe para cá. Aqui nós perdemos a arca. Alguma dúvida? Agora é que vem. Fantástico, irmãos. Deus é Deus. Por mais que seu povo esteja arrebentado, Deus não se deixa brincar por outros povos. Olha o que primeiro o livro de Samuel fala. Olha que fantástico. A arca foi trazida para cá, ó, Asdod, a capital dos filisteus, e que não podia ser, porque Josué tinha que ter rapado tudo isso. Tanto é que aqui está em Jope. Aqui está Jope, porque depois o povo de Deus conquista tudo e foi daqui de Jope que o nosso querido Jonas tentou fugir. Olha para cá, olha que interessante. Chegou em Asdod, colocaram a arca aonde? No templo de Dagon, templo dos filisteus. Na primeira noite, Dagon estava caído. Você está vendo que metade de Dagon é homem e metade é peixe? Outro dia a gente conversa sobre isso, é interessante. Aí levantaram Dagon, disseram, não foi uma coincidência. Na segunda noite, Dagon tinha caído e a cabeça estava cortada e os pulsos cortados. Aí disseram: não, isso é praga, isso é praga, isso é praga. Tira daqui. Os príncipes filisteus disseram: não, o Deus deles é um nada, nós vencemos. No outro dia, hemorroidas em todos os homens. Não queira saber o que é hemorroida, irmão. Ficaram com medo, mandaram para Gate. Chegou em Gate, hemorroidas em todos. Tira daqui! Mandaram para Ecrom. Irmãos, a descrição de Ecrom é horrível. As crianças gritavam de dor por causa das hemorroidas. Os reis filisteus chamaram os profetas filisteus e perguntaram: o que a gente faz? Eles disseram: vocês são loucos, vocês mexeram com quem não tinha que mexer, esse povo conseguiu sair do Egito, vocês foram atrás, vocês são malucos. Se o Deus deles está com raiva deles, vocês não tinham que ter pego nada não, tinha que ter matado e mandado embora. Devolve essa arca e ainda manda um presente. Olha para cá. 5 imagens de hemorroidas de ouro e 5 imagens de rato de ouro, porque em Ecrom ratos começaram a vir no povo filisteu e comer tudo. Quer dizer, o povo coitado já não tinha o que comer, porque os ratos estavam comendo, e o que comia fazia mal. E na hora de evacuar, irmãos, não quero saber o que é hemorroida. Bom, está aqui uma foto tirada no dia em que enviaram. Aqui, ó, 2 vacas. Você está vendo? Olha aqui, ó. Fez esse trajeto até Bet-Sené, ou Bet-Chamá. Olha que interessante. Adivinha o que tem aqui? Aqui todo mundo está vendo. A arca, né? Aqui adivinha o que tem?
eu não consegui tirar a foto. Mas aí dentro tem as 5 imagens das hemorroidas de ouro e dos ratos de ouro. Um irmão da época me enviou a foto do rato de ouro. Era mais ou menos, no final do slide eu te mostro. A foto da hemorroida eu não vou divulgar, tá bom? Os reis filisteus vieram até aqui, até entregar. Quando entregaram, foram embora. Pegue essa praga para vocês. Quando chega em Bet-Shemesh ou Bet-Samar, presta atenção nele. Olha que fantástico. O povo ao ver a arca voltando, o povo se alegra. O povo se alegra. E você tem um evento como esse, ó, o povo se alegra. Voltou a glória do Senhor. Só que uma pergunta simples. Leia ali. Curiosidade mata? Adivinha se curiosidade mata? Lê o texto comigo. E o Senhor feriu os homens de Bet-Semes, porque olharam para dentro da arca. E o Senhor só feriu naquele dia 50 mil. E 70 homens. Só. O que esses loucos fizeram? Vamos ver o que tem dentro da arca minha. Morreu só 50 mil. O que eles fizeram? Enviaram mensageiros para Kiriat Jearim. Olha, sério, Kiriat Jearim, bem aqui, ó. Bet-Semes, aí a arca veio aqui, ó. Kiriat Jearim, para ficarem com a arca, que ninguém queria mais a arca lá. E a arca foi para Kiriat o quê? Jearim. Grave esse nome. Em Kiriat, talvez um rato de ouro. Ok? Talvez um rato de ouro. Em Kiriat Jearim ocorre isso aqui. Então vieram os homens de Kiriat Jearim e levaram a arca do Senhor e trouxeram a casa de Abinadab no outeiro. Consagraram Eliasar, filho de Abiadab, para cuidar da arca. E a arca fica em Kiriat Jearim simplesmente até 20 anos. E eu te faço uma pergunta: por que a arca não voltou para onde tinha que estar? O templo, o tabernáculo não estava em Siló. O que a arca está fazendo aqui embaixo? Era o auge da cegueira espiritual. Como é que em Siló estava o Santo dos Santos e a arca lá embaixo? E você quer ver o pior? O pior é, nós tínhamos em Siló o tabernáculo, em Kiriat Jearim a arca, e praticamente 2 sumos sacerdotes, porque senão Eliasar tinha morrido. Amados irmãos, o último dos grandes juízes se levantou, que era Samuel. Vou passar aqui rapidinho. E Samuel, olhe para cá. Samuel foi o homem que tirou Israel do período dos juízes e levou Israel para o quê? Monarquia. Samuel veio depois de Eli. E Samuel foi o homem que levou Israel à monarquia. E depois de 5 anos de juízes, o povo disse: nós queremos um rei, nós queremos um rei, nós queremos um rei. Então ele foi esse período de transição. E eu lhe chamo a atenção para isso aqui. Está vendo aqui em cima? Está vendo esse dado aqui? Aqui são o período dos juízes, ó. Eli julgou Israel por 40 o quê? Depois que Eli morre, vem Samuel. E no 5º ano que Samuel é juiz, todo mundo pede um rei, e aí vem o quê? Saul. Faz esse cálculo comigo agora. Pega esse cálculo aqui que é muito importante, ó. Total de anos em que Israel teve juízes, 349. Mais anos de opressão,
Uai, pastor, aí não dá 455 não, dá 450. Não, mas você tem que somar os 5 de quê? Os 5 de Samuel. Olha para cá, porque eu preciso que você escute isso. Quem foi o primeiro juiz? Otiniel. Ficou quantos anos? 40 anos. Segundo juiz, Eude. Ficou 80 anos. Terceiro juiz, Sangar. Esse ficou meses, coitado. Débora, 40 anos. Quinto juiz, Gideão, 40 anos. Sexto juiz, Tolá, 23 anos. Sétimo juiz, Jair, 22 anos. Oitavo juiz, Jefté, 6 anos. Olha para cá. Ibizan, 7 anos. Elon, 10 anos. Abdom, 8 anos. Sansão, 20 anos. Você está vendo a qualidade dos juízes? Ela é assim, ó. Sansão era juiz. Sansão era homem que cuidava de todo o povo de Deus. Está vendo a qualidade do juiz? Não foi só a qualidade que foi baixando, não. Durante todo esse tempo, durante 340 anos, estou tirando 9 por causa de Eli. Até Eli, você tem o tabernáculo aonde? Em Siló, com tudo, inclusive a arca. Você já imaginou o nível dos sumos sacerdotes por lá? Você já imaginou o nível? Eu te pergunto, por que Samuel não pegou esta arca e trouxe de volta para Siló? Porque Samuel permitiu que essa arca continuasse em uma cidade distante de Siló. Porque talvez o que acontecesse em Siló fosse vergonhoso. Então olhe para cá. Quando Eli julga Israel, quando Eli morre, amados irmãos, entra Samuel. A arca é perdida, a arca é recuperada, fica 7 meses entre os filisteus e eles não gostaram muito. 7 meses entre os filisteus, a arca volta, fica agora em Kiriat Jearim. E Samuel agora, né? Durante 5 anos não trouxe a arca de volta. Por quê? Porque ele permite que a querida arca continue em Gileade. Meu Deus, eu errei o nome. Como é que é o nome dele? Kiriat Jearim. Isso. Por quê? Olhe para cá, período dos reis. O problema é agora. Reis surgiram. Quem foi o primeiro rei? Saul se importou com a arca fora do tabernáculo. Quem foi o segundo rei? Davi. O que Davi fez com a arca? Quem foi o terceiro rei? Salomão. O que Salomão fez com a arca? Olhe para cá, meus amores. Estou terminando, prometo. Quando Saul começa a governar, tinha passado 455 anos. Se você somar o tempo em que Israel viveu independente e viveu dependente da escravidão. Se você não somar, você tem 349 o quê? Anos quando eles viveram livres. Siló foi o centro espiritual por todos esses anos, exceto nos 5 últimos anos, quando a arca estava onde? Em Kiriat Jearim. Quem tomou o governo em 1051? Saul. Saul governou por quantos anos como rei? 40 anos. Saul permitiu que existisse Siló. Saul nem olhou para a arca. Por quê? Porque Saul queria a presença de Deus. Não, Saul estava interessado em matar quem? Davi.
A arca para Saul era um nada. A arca para Saul significava nada. Siló tinha entrado numa decadência espiritual tão grande que Saul sacrificou sem ser o quê? Amados irmãos, a arca em Quiriate, Saul nem aí com a arca, 40 anos passados. Saul morre, quem assume no ano 1011 a.C. Um guri chamado Davi. Olha o que Davi fez. Davi viveu 40 anos no poder. E Davi traz a arca de volta. Davi conquista Jerusalém. E Davi traz a arca de volta. Em Atos, Paulo diz que, depois de contar toda essa história, Paulo diz que Deus achou Davi um homem segundo o seu coração e que Davi faria tudo o que Deus queria. Primeira coisa que Davi fez, conquistar Jerusalém. Sabe por quê? Porque Jerusalém era a cidade de Melquisedeque. Jerusalém não podia estar na mão dos jebuseus. Era a cidade do eterno Deus. Conquistou Jerusalém, trouxe para a casa dele no Monte Sião, ao quê? A Arca da Aliança. Olha para cá, que lindo. Depois vem Salomão, seu filho. E Salomão também vive governando 40 anos. Tanto é que ele sobe ao poder em 971. E Salomão faz o quê? Constrói um grande templo que Davi queria construir. Olha que fantástico agora, irmãos. Irmãos, agora chegamos no momento auge da aula. Olha para cá, olha para cá. Você tem então Saul, simplesmente desprezando tudo que é de Deus. Você tem Salomão, levando Deus ao extremo. E no meio dos dois, Davi, levando para o quintal da casa dele a arca da o quê? E colocando uma tenda. Aqui está o tabernáculo de Davi. Eu não sei o que está escrito ali. Meu filho, que conhece inglês, traduziu da seguinte forma: tabernáculo de Davi, a tenda construída exclusivamente para a presença em Jerusalém, casa de Davi, no Monte Sião. Olhe para cá. Por que Deus permitiu? Por que Davi olha para Siló e diz não? Não é lá. Por que Deus não matou Davi? Usar, Deus matou. Transportou errado. Por que não mata Davi? Olha para cá. Deus aqui estava dizendo: aprendam, porque eu estou desvendando a história para vocês. Eu não decidi. Em templos feitos por mãos o quê? A minha presença todos terão acesso. E assim como Davi teve o poder de retirar a minha presença disso aqui, o meu filho, filho de Davi, a quem o próprio Davi chamou de Senhor, construirá, virá, e minha presença que estava confinada aqui com
como aqui estava confinada, limitada aqui, como aqui estava limitada, meu filho será rejeitado. E por ser rejeitado, eu rejeitarei tudo isso aqui e tirarei de novo a minha presença de cercados humanos, e ela estará no coração de todos aqueles que aceitarem o meu Filho como Salvador. É simplesmente extraordinário. Deus estava descortinando a futura história. Deus estava dizendo: olha, entendo, vou dar para vocês a felicidade de terem locais para se reunir. Tenham esta felicidade. Tenham seus templos. Tenham suas construções. É fundamental. Mas eu habitarei em corações o quê? Humanos. Eu habitarei em coração. E olha que fantástico. Assim como Davi simplesmente retirou de forma definitiva a arca do que era provisório, assim também o novo Davi, o filho de Davi, o grande Jesus, olhou para isso aqui e disse: está achando bonito? Não vai ficar pedra sobre o quê? Porque a glória do meu Pai não se confina nisso. É por isso que a gente olha para tudo isso aqui com amor, com carinho, com felicidade, com graça, com devoção. Deus deu isso aqui para a gente estar junto, louvando o nome dele. Mas desde Davi, glória a Deus, o Senhor habita aqui, que é símbolo do nosso coração. E Deus diz que ia levantar, não é o templo de Salomão, muito menos o tabernáculo de Moisés. O Senhor prometeu levantar, foi a tenda caída de Davi. Jesus olha para a samaritana e diz: está com dúvida onde adora? Você está com dúvida, né? Dividiram, né? Tem gente que diz que adora em Jerusalém. Fizeram um templo paralelo lá em Gerizim. Os samaritanos, você não sabe onde adora? Mulher. Chegará a hora em que Deus terá verdadeiros adoradores. Ele será adorado em espírito e em o quê? Verdade. Agora escute. Pastor, então o dinheiro que nós estamos investindo em tudo isso é em vão? Depende de como você tem. Temos mães aqui dentro? Alguém aqui é mãe? Ótimo. Você com seu marido, você prefere ficar? Acende a última para mim, filho. Você prefere ficar morando de aluguel? Acendeu a última. Isso, a outra. Isso. Você prefere ficar morando de aluguel, pulando de casa em casa? É fácil morar de aluguel? É gostoso morar de aluguel? Você não quer uma casa melhor para os seus filhos? Não é melhor realmente ter um localzinho onde você chama de seu? Não é gostoso? Cara, pode ser simples, pode ser não muito bonito, mas é seu. Você chega até pagar IPTU feliz. Não é melhor? Pois é, são duas visões dos tempos. Tem gente que bate na gente dizendo: olha isso aqui, Deus mora em coração, vocês estão jogando dinheiro fora investindo em templo. Sim, tem gente que pensa assim, olha para o povo que Deus deu para ele e diz: vocês vão viver de aluguel de canto em canto.
Assim como tem família moderna que diz, eu vou gastar dinheiro comprando casa, eu vou viver de aluguel. Ótimo, tem suas vantagens. Mas vou ser franco, eu prefiro ter minha casinha ali no setor norte. Não é muito grande, o terreno ali é pequeno, mas é meu. Comprei com o meu trabalho. Prefiro que meus filhos estejam ali dentro e a gente tenha onde reclinar a cabeça. A nossa igreja podia ter a visão diferenciada, dizendo assim: um ano a gente fica de aluguel aqui, no outro ano a gente muda para lá, no outro ano para lá, no outro ano para lá, e vamos vivendo assim. Uma perseguição vai perder tudo. Irmãos, eu prefiro ter a visão de mãe, ter o local certinho, onde a gente entra, o estacionamento é nosso, os bancos são nossos, aqui é nosso, aqui se o irmão quiser pode vir 3 da manhã porque quer fazer oração de fulano de tal, faça, não tem problema. Eu prefiro ter a segurança do meu canto. Não é verdade? Não é muito mais gostoso? Pastor, o que Jesus falou? Porque quem condena a gente por ter templo diz, aí Jesus disse que tinha que adorar em espírito e em oração. Não, meu Jesus não disse isso não. Meu Jesus queria conservar tanto o templo de Jerusalém, que Jesus olha e vê tudo o que ia acontecer em Jerusalém e no templo. Jesus chora. Jesus diz assim, eu queria conservar vocês. Vocês não conheceram o dia da visitação. Eu queria conservar vocês. E aí Jesus dá a visão da mãe. Eu queria pegar vocês como uma galinha pega os seus o quê? E conservar vocês. Pergunte se uma mãe quer viver de aluguel. A mãe maluca aqui quer viver de aluguel. Pergunte se uma mãe não quer casa, não quer conforto, não quer local certo para os seus filhos. Olhe para sua esposa e diga assim, amor, vamos mudar todo ano. E veja como ela, submissamente, ela vai dizer, sim, meu amor, nós vamos mudar todo ano, porque eu gosto de mudança. Não é, irmãs? As irmãs não adoram mudança? Olha para cá. Jesus queria a conservação. Jesus queria a conservação do povo. Jesus está muito mais perto de nós. Que não idolatramos o templo porque Ele está aqui. Mas que temos um localzinho bonito e que está ficando melhor para a gente se reunir na presença dEle. Sabe por que os dízimos e ofertas estão sendo investidos? Sabe por que o dinheiro enorme está sendo colocado aqui? Para a gente ter cada vez mais conforto e se alegrar cada vez mais. Porque o que Cristo está preparando no céu para a gente não tem comparação. E no céu Cristo não está preparando aluguel. Cristo está preparando é nossa morada. Então não me vem com teologia furada de que investir em templo é um nada. Brasil para Cristo sabe o que faz, não se preocupe. Agora coloca uma coisa no coração. Que aqui Deus falou, eu habitarei em corações. Eu habitarei em corações. Entendeu o que é o templo? Entendeu o que é o tabernáculo? Entendeu que entre um e outro, durante 40 anos, quando Davi foi rei, você tinha Siló e você tinha Sião. Não é fantástico? Quarta-feira eu vou continuar esse estudo, porque o estudo que eu daria domingo de manhã é nosso congresso de homens. Então quarta-feira vem e traz a revista. Tá bom? Porque o que eu fiz com o estudo 7?
abra por gentileza, para você não ficar perdido, a página 51. No estudo 7, eu te ensinei a página 51. Só. Quarta-feira eu vou te ensinar 52, 53, 54, 55. Então eu só te trouxe para o tabernáculo de... Então Davi foi esse rei que, diante da decadência de Siló, trouxe uma tenda e colocou a arca em Sião, e esta arca, nesta tenda simples em Sião, é chamada tabernáculo de Davi. Não perca a quarta. Então quarta-feira eu não vou dar continuidade ao panorama do Novo Testamento. Excepcionalmente nessa quarta vou usar para a escola bíblica dominical. Traz a revista para que a gente não fique atrasado. Fechado, combinado? Amém? Amados irmãos, Deus nos abençoe.